Salve progressistas, eu sou o Clayson. Hoje nós vamos trazer aqui para você em detalhes a pesquisa completa da Genial Quest, Genial Investimento com a Quest Consultoria e Pesquisa. Essa pesquisa é muito importante. Eu quero dizer para você que talvez seja a pesquisa mais importante já realizada até aqui para as eleições 2022. Eu tenho como mostrar e provar para você por que ela é tão importante e por que ela é tão significativa. Então eu peço para que você esteja junto conosco. É muito importante que você já dê o like aqui, porque nós vamos trazer 89 páginas de pesquisa para você. Então dê o like, se inscreva no canal, esteja junto com a gente. Se você tiver curiosidade, se você quiser acompanhar com mais detalhes, você dá uma pausa aí na tela para você ler todos os detalhes, porque a gente vai passar aqui para mostrar para você a pesquisa completa, mas destacando os principais pontos. Vamos lá então? Genial nas eleições 2022. Essa pesquisa é uma pesquisa quantitativa e eu quero mostrar aqui para você por que ela é tão importante, tá? É um método de coleta. A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas face a face, através da aplicação de questionários estruturados. O que significa? Essa não foi uma pesquisa realizada por telefone. Não que a pesquisa por telefone não seja importante, mas esse método é um método ainda mais importante, porque são pesquisas face a face, são pesquisas em que eles colocam lá os questionários. Então, são 2.000 entrevistas com a margem de erro estimada de 2 pontos percentuais. O nível de confiabilidade é de 95% de confiança. Então, é muito importante. Eu vou trazer aqui para você, tem aqui dados da pesquisa quantitativa, tem um registro dela também. Mas aqui já começa a questão que eu considero mais relevante, a avaliação do governo de Jair Bolsonaro. Veja bem, é importante a gente levar em consideração que aqui nessa primeira linha nós temos a avaliação negativa. Ela permanece sem muita alteração. Foi de 47 para 46, diminuiu um ponto de abril para maio, mas observe que desde dezembro de 2021 não há uma variação tão substancial, ela quase permanece dentro do nível de confiabilidade, né, dentro dos 5%. Então praticamente não houve uma alteração. O Bolsonaro não consegue mudar esse nível negativo que ele tem de avaliação, assim como ele não consegue alterar muito a avaliação positiva. Aqui nós temos no amarelo o regular e aqui no azul positivo. Então você percebe que houve até uma baixa, né, uma queda de 26 para 25 da avaliação positiva do governo Bolsonaro. Mas se você observar, ele permanece praticamente, veja bem, olha só, em dezembro ele já tinha 26 de positivo, em maio ele baixa para 25, mas ele não consegue alterar. A avaliação do governo Bolsonaro ela continua sendo horrível. Nós temos também aqui uma avaliação por região. Nessa avaliação a gente também consegue observar que as variações elas permanecem quase as mesmas em quase todas as regiões. Ele teve uma alta já significativa em relação a abril na região norte, uma avaliação de negativo muito alta e uma queda de positivo muito alta na região norte. Por sexo também não há muita alteração, feminino e masculino. A gente tem uma melhora muito pequena em relação à avaliação negativa entre o sexo masculino, mas ainda dentro de uma, vamos dizer assim, de uma questão que praticamente consideramos inalterada. Então a situação é muito desagradável para o Bolsonaro. Na questão de idade, então você percebe que em todas as faixas etárias a avaliação é terrível, né? A menor é 45 e 45 é uma avaliação negativa enorme para o Bolsonaro. Nós temos também nível de escolaridade sem muitas alterações também, né? Entre fundamental, médio e superior. A avaliação do governo Bolsonaro por renda familiar, ela tem uma pequena queda em quem recebe mais de 5 salários mínimos, é uma pequena queda, mas mesmo assim, e uma subida substancial, nesse caso a avaliação positiva de 28 para 36 é a melhor cenário, né? Foge um pouquinho do nível aqui, né, que a gente considera da margem de erro, mas ainda é uma avaliação muito ruim para mais de 5 salários mínimos. Avaliação do governo por religião. Então a religião católica ainda continua avaliando muito mal. Os evangélicos têm uma alteração
alteração, né? Melhorou um pouco, hoje tem mais aqueles que aprovam do que desaprovam o governo, mas ainda numa margem não tão positiva também. Nós temos avaliação daqueles que recebem o Auxílio Brasil, entre aqueles que recebem, por incrível que pareça, nós temos um aumento. Aqueles que recebem o Auxílio Brasil aumentaram a avaliação negativa do governo Bolsonaro. Os que não recebem, por incrível que pareça, diminuiu. Nós temos o voto, né, a avaliação do governo Bolsonaro em relação àqueles que votaram no segundo turno, né? Daqueles que votaram no Bolsonaro, nós temos uma diminuição daqueles que acham o positivo, né, o governo Bolsonaro. Então, dos que votaram no Bolsonaro, nós temos um aumento de insatisfação, aumentaram aqueles que acham negativo e diminuíram aqueles que acham positivo. Naqueles que votaram no Haddad não tem como, né? 74% acham o governo Bolsonaro negativo, e um nível de apenas 3, né? 3, aqui é de 2 para 3, então é um nível muito baixo. Brancos e nulos também é muito complicado. Então você percebe que mesmo aqueles que votaram no Bolsonaro, a avaliação de governo positivo também não é substancial. Você diria que o governo Bolsonaro está, e aqui nós temos, importante, né, pior que esperava. A gente percebe que continua realmente muito mal, né? Muito mal. Que acham melhor, não tem como também, né? Nem melhor nem pior, 30%. Aqui nós vamos para eleições primeiro turno. Nas eleições de 2022, você prefere que vença, e aqui tá, né? O Lula com 45%. Então, a gente poderia dizer aqui 74 para 22%. Então, é uma diferença assim muito grande, ainda não há espaço para a terceira via. Nas eleições de 2022, você prefere que vença o voto no segundo turno. Nós temos uma diminuição, né, daqueles que votaram no Bolsonaro. A gente tem uma diminuição também de 63 para 58. A situação para o Bolsonaro nessa pesquisa não poderia ser pior e ainda tende a piorar em função do fato do lançamento da candidatura Lula-Alckmin, que foi muito positiva. Bolsonaro está vivendo um momento muito ruim e o Lula melhorou bastante com relação ao lançamento, né? Então você está vendo aqui também na intenção de voto para presidente espontânea, aqueles que já estão definindo voto na pesquisa espontânea, levando em consideração, né? Isso é muito importante, você não pergunta nada sugerindo nomes, né? Você só pergunta, você quer votar em quem? E aí nós temos lá 28 já definindo com o Bolsonaro, 28 com Lula, 22 com Bolsonaro, e aí surge Ciro Gomes com 2. E aqui nós temos na estimulada, aqui uma lavada enorme, né? Nós temos vários cenários aqui. Nesses cenários a gente tem candidatos como João Dória, André Janones, Simone Tebet, né? São vários cenários, mas em todos os cenários Lula está muito confortável, né? 46, 50, e o Bolsonaro muito desconfortável, né? Ele só vai melhorar um pouquinho num cenário em que nós temos lá o João Dória, mas assim, não altera muito. Nós temos também aqui intenção de voto presidente no primeiro turno. Olha só esse número do Nordeste, né? 62-20. Intenção de voto por região. Então o Nordeste é uma coisa assustadora, né? O Bolsonaro não consegue melhorar absolutamente nada. Mesmo no Sudeste, né, que é o maior número de eleitores, né, 43-29. E aí ele está um pouco melhor, Bolsonaro, em relação a Lula na região Norte e nas outras regiões, somente no Centro-Oeste, que o Bolsonaro consegue passar um pouco a preferência em relação justamente na região onde tem o menor número, né, de votos, o Bolsonaro consegue passar Lula. Na intenção de voto para presidente no primeiro turno por sexo, as mulheres estão totalmente com Lula, né? E os homens também, mas aqui há uma preferência muito maior das mulheres, lembrando que nós temos mais eleitoras do que eleitores. Aqui por idade, nós temos também o Lula ganhando em todas as idades, sendo que a diferença menor é entre 45 e 59 anos, 42 a 33. Intenção de voto no primeiro por escolaridade, aqui
sempre, né, o que a gente está vendo nessa pesquisa, ó, renda familiar, o que a gente está vendo com intenção de voto no primeiro turno, sempre, em todos os cenários, Lula na frente, né? Se você tiver interesse em ver mais detalhes, só dá uma pausa aí no vídeo para você acompanhar com mais detalhes. A gente vai passar aqui porque são, como eu disse, 89 páginas. Já deu o like aí pra gente fortalecer o nosso trabalho aqui? Deu o like aí, tá? Intenção de voto presidente primeiro turno nesse segundo cenário. Nós temos aqui também essa intenção de voto para primeiro turno por região. Então, como a gente já sabe, né, nós tivemos uma mudança que eu considero uma mudança do mês passado para esse mês na região sul. Veja bem, olha só que interessante, na região sul, o Lula ultrapassa o Bolsonaro. E se a gente observar, nós temos aqui, nós tivemos uma recuperação do Bolsonaro na região sul no mês de abril e essa recuperação já não ocorre mais. Lula vinha muito bem. Depois, em abril, isso inverte e agora, mais uma vez, Lula à frente. Na região centro-oeste, a gente percebe que há sempre essa alternância, de acordo com os meses, né? Nesse mês de maio, Bolsonaro está bem à frente do Lula, como a gente observou em números anteriores. Aqui são só os gráficos, tá? Intenção por sexo, ainda as mulheres estão com o Lula e um aumento substancial, né, de abril para maio também. E aqui na votação entre os homens, quase um empate aqui, mas ainda Lula à frente, Bolsonaro 39, Lula 42. Aqui por idade, mais uma vez os gráficos para você. Na escolaridade, um aumento apenas no ensino superior, mas ainda muito parelho, né? Não há uma alteração que a gente pode dizer, puxa vida, alterou muito, né? Intenção de voto para presidente com renda familiar, somente alteração com mais de 5 salários mínimos, o Bolsonaro passa o Lula. Na intenção de religião também, Bolsonaro passa o Lula entre os evangélicos. Intenção de voto para avaliação do governo Bolsonaro, aqueles que avaliam positivo, regular e negativo, alterações que não ocorrem de forma substancial. Seu voto é definitivo ou pode mudar. Aqui nesse caso, 63% definitivo é algo que praticamente deixa a eleição sem margem para a chamada terceira via. Seu voto é definitivo ou pode mudar. Quem deseja que vença, aqueles que votam no Bolsonaro, nós temos quase o mesmo número dos que votam para o Lula, o que dificilmente vai fazer com que aqueles que já estão definidos para Bolsonaro e Lula vão mudar o seu voto, sendo um pouco mais favorável para Lula. Merecimento de continuar a presidência. Bolsonaro merece um segundo mandato? 58% acha que não. Lula merece voltar a ser presidente? 53% acha que sim. No segundo turno, nós temos um cenário também muito favorável ao Lula em vários momentos, né? Tiver aí intenção de voto para segundo turno, Bolsonaro com 54, 34, conhecimento, chance de voto e rejeição, não mudou muito também, né? Aqueles que não conhecem ou conhece e não votará, a gente tem Bolsonaro com 59, mesmo número de João Dória, né? Conhece e não votará, e o Lula um pouco mais confortável, né? Conhece Lula e não votará, 43. Então, mais uma vez, né, a gente está vendo aqui vários, né, as rejeições, a evolução da rejeição, né? Você vê que, por exemplo, aumenta um pouco a rejeição com relação ao Lula, mas ele permanece, né, desde dezembro, não altera muito, né, a rejeição dele, sendo que o Bolsonaro diminui um pouco, mas ainda muito alto, né? A rejeição ao Bolsonaro, temos a rejeição de Ciro Gomes, que diminui um pouco também. Problema, né? Principal problema. Agora nós temos aqui, ó, o principal problema atual mesmo é a economia. Muitos acham que o problema do nosso país hoje é a economia, como não poderia deixar de ser metade das pessoas, né? Praticamente. E aqui fatores econômicos, apenas questões sociais. A pandemia, né, o nível de preocupação com a pandemia diminui, né, as pessoas estão menos preocupadas, as pessoas ainda acham que Bolsonaro errou muito na pandemia,
muitos avaliam, né, 71% avaliam o trabalho positivo do SUS. Na economia, a situação também não é tão favorável, né? Você diria que no último ano a economia do Brasil piorou, todo mundo acha que piorou, né? 62%. O pessoal piorou a capacidade de pagar contas também. Então aqui os números da economia, gente, são terríveis, né? O preço da energia elétrica aumentou muito, 65%. Essa pesquisa eu considero ela muito completa, eu acho essa pesquisa muito bacana. Então tá aqui a conjuntura, né? Eles fizeram uma pergunta: você sabia que Bolsonaro decidiu perdoar Daniel Silveira? Sim, né? E você acha que o Bolsonaro agiu certo? Não, muita gente acha que agiu errado. Falaram também sobre Lula e o aborto, muita gente não sabia sobre a posição do Lula em relação ao aborto. As urnas eletrônicas, eu achei muito bacana essa pergunta, né? A confiança ainda continua, aumentou um pouquinho, né? Confiou um pouco, mais ou menos, mas aqueles que desconfiam ainda são minoria, 22%. Hábitos de mídia, como você se informa por política, muita gente ainda pela TV, outros pelas redes sociais, mas a maioria pela TV. Na amostra, né, o perfil da amostra, mais mulheres do que homens, como a gente tem, inclusive, na população. Aqui a divisão pelas faixas etárias também, pelo nível de escolaridade, pela renda mensal e o voto para presidente em 2018, o número final, né, daqueles que foram entrevistados, quem votou no Haddad, quem votou em Bolsonaro, e essa foi a pesquisa Genial Quest. Então, como você percebe, nós temos aqui apontando a vitória do Lula no primeiro turno e o Bolsonaro numa situação desfavorável em todos os números. Espero que você tenha gostado, tá aí um resumo para você, 89 páginas de pesquisa da Quest. Se você gostou, se foi um conteúdo bacana, dê o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos aqui do canal. E você pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se. Estamos lá precisando da sua ajuda. E você, se você puder, se você quiser, com qualquer valor, você pode nos ajudar com o Pix. Só se você quiser mesmo, se você puder, né? Se você não puder, a gente está sempre colocando os conteúdos de graça aqui para você. Você ajuda quando você puder futuramente. Qualquer valor nos ajuda. Muito obrigado a você que dá essa força aqui pelo Pix. Grande abraço. Até a próxima.